Pessoal, quem me acompanhou desde a padaria, siga uma menininha. E eu não sei de quem é. Pois é, eu tô fazendo caminhada aqui e ela tá me seguindo. Os animais são bênçãos, né? Bênção de Deus. Pois é, irmãos, hoje eu quero trazer uma palavra que fala uma história, né? Que fala do sacerdote, da casa do sacerdote ali. E a Bíblia diz que havia um homem chamado Eli, sacerdote da casa do Senhor, né? Já era de idade. E a Bíblia vai falar que ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Ofni e Finéias também eram sacerdotes da casa do Senhor. Eram sacerdotes da casa do Senhor. Faziam a obra de Deus, né? Mas não com excelência. Fazia de qualquer maneira, fazia de qualquer jeito. Como muitas pessoas fazem por aí, né, irmãos? Infelizmente. As pessoas não levam mais a sério. Nem todas as pessoas, né? Não levam mais a sério as coisas de Deus. Elas querem estar fazendo a obra de qualquer forma. E achando que não tem consequência nenhuma, né? E a Bíblia fala que ali o povo de Deus, eles iam fazer continuamente sacrifício ao Senhor, né? Eles iam fazer sacrifício ao Senhor. E naquela época era com animais, né? Com carne. E ali quando eles estavam preparando o sacrifício do Senhor, preparando as carnes, aqueles caldeirão grande, acredito eu. Disse que os filhos do sacerdote ali, eles iam e tiravam ali aquela carne, tomava, até que eles queriam era a carne crua para assar. E ali, quem estava sacrificando, preparando aquele sacrifício a Deus, aquelas carnes, dizia para que ele deixasse ele terminar primeiro. E o que sobrasse ele dava para eles, né? Para eles comer, assar, para eles fazer o que eles quisessem. Mas eles iam muito mais além. Ficavam até agressivos. Dizia que se eles não dessem aquela carne para ele assar, ele ia tomar. Então, irmãos, eu creio que houve, assim, da parte do pai dele, né? O sacerdote ali, houve alguma repreensão, mas não houve a repreensão como Deus gostaria que ele tivesse repreendido os seus filhos. Porque, veja, irmãos, eles faziam homem pecar contra homem. A Bíblia diz que eles se deitavam com as mulheres na porta do templo, irmão. Que coisa séria. Tanto lugar que tinha para eles fazer as algazarras deles, né? Mas eles iam o quê? Para a porta do templo. Que coisa séria. Eles brincavam com as coisas de Deus, achando que não ia ter consequência. Mas quem brinca com Deus, irmão, tem consequência, viu? Quem brinca com as coisas de Deus, a consequência é grande. O preço é grande a se pagar. E olha, eu não quero estar na pele de pessoas que brincam com as coisas de Deus, irmãos. Brinque com qualquer coisa, mas não brinque com as coisas de Deus, com a palavra de Deus. Muitos rasgam a Bíblia, queimam a Bíblia, sem temor nenhum, achando, irmãos, que vai ficar assim. Não vai. Vai vir as consequências, sequelas vão vir. E às vezes, muitas das vezes, preço até de morte. Então nós temos que vigiar, irmãos. Em nome de Jesus. Então ali, o Senhor enviou, a palavra do Senhor fala que o Senhor enviou um homem de Deus. Não fala se ele é sacerdote, não fala se ele é profeta. Enviou um homem de Deus para que falasse, né, com Eli. E falou ali tudo que iria acontecer à casa de Eli, que os filhos dele iriam ser mortos no mesmo dia. E olha, irmãos, tudo isso aconteceu. Tudo que passou pela boca do homem de Deus aconteceu. Porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Aqueles que têm intimidade com Deus, irmão, se cumpre. Quando Deus fala através da boca daquela pessoa, se cumpre. Pode esperar. Pode passar o tempo que passar, mas vai se cumprir. Vai se cumprir. E ali, irmãos, eles foram para uma guerra, né? E ali houve uma derrota. Eles foram derrotados.
creio eu que pelos filisteus, né? E para a palavra de Deus se cumprir, né, irmãos, e se cumpriu. E ali houve muita coisa, a arca do Senhor foi tomada. E ali houve muita coisa. Para entender tem que ler a palavra do começo até o fim, né, irmão? Só estou resumindo aqui porque eu estou gravando um vídeo, senão o vídeo vai ficar muito longo, amém? Então houve consequência. Realmente os filhos de Eli, eles morreram. Os dois morreram no mesmo dia, né, irmãos? E tem pessoas brincando com Deus e achando que não vai ter consequência de nada, que não vão pagar o preço, que vão brincar e vai ficar por isso mesmo, achando que Deus é surdo, mudo e cego. Mas Deus não é, viu, irmãos? Deus está atento tanto ao nosso clamor como à nossa desobediência. Quando nós somos desobedientes e não obedecemos a palavra de Deus, passamos por cima, Deus chega também no limite dele. Amém, irmãos? Então Deus, ele vai dando os avisos dele, porque ele não quer ver nenhum dos filhos dele se perder. Ele não quer ver ninguém se perder, né, irmãos? E muitas vezes ele trata, muitas das vezes não, ele trata sempre conosco. Porque a Bíblia diz que o Pai corrige aqueles que ele ama. Se ele nos corrige é porque ele nos ama, né? Todo pai, todo mundo corrige seus filhos porque não quer ver eles no caminho errado, né, irmãos? Então, essa palavra é de Deus, do coração de Deus para nós. Amém? Então eu quero dizer, tem consequência. Não brinque com as coisas de Deus, irmãos. Faça diferente se você já brincou, se você já falou coisas que desagradou ao Senhor. E muito pior, se você já falou coisas, irmãos, que entristeceu o Espírito Santo de Deus, que blasfemou contra o Espírito Santo de Deus, irmão. E a blasfema contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão. A Bíblia diz, infelizmente, eu não posso dizer para você que tem perdão, porque eu vou estar em contra a palavra de Deus. Não tem perdão para mim nem para você. Blasfemou contra o Espírito Santo de Deus. A Bíblia é bem clara, não tem perdão. Agora, se blasfemar contra Deus, tem perdão. Então, vamos pensar antes de agir, antes de falar as coisas para Deus, antes de a gente se direcionar ao Espírito Santo de Deus, irmãos, com palavras que vai prejudicar não o Espírito Santo, mas vai prejudicar nós mesmos, porque as consequências, elas virão. Amém, irmãos? Olha, irmãos, aí, quem tá aqui do meu lado já é mamãe. Vem seguindo mamãe, coisa linda. Vem seguindo mamãe, meu amor, foi. Eu sinto que você viu de mamãe, você nem me conhece. Bora, bora mais mamãe, bora. Bora caminhar. Então, irmãos, olha a alegria dele, olha. Tá bom, chega. Vamos. Quieto, quieto. Aí, irmãos, o que é que eu quero dizer com isso? Que nós, bora, passa, nós vamos pagar o preço, né? Então, irmãos, não vale a pena, né? Olha, irmãos, não larga meu pé, não. Não vale a pena, irmãos, pagar o preço não, viu? Vamos olhar aonde a gente errou. A palavra do Senhor diz, né? Que nós temos que ver onde a gente errou e pedir perdão, né? Pedir perdão porque Deus, ele é tão bom, ele é misericordioso, ele está pronto a perdoar os nossos pecados. E é isso que ele faz, ele nos perdoa. Amém, irmãos? Então é isso. Os filhos de Eli pagaram um grande preço. O preço foi de morte, né? Infelizmente, porque a palavra de Deus se cumpre. E muitas coisas também que aconteceu. Que aconteceu, né? A mulher dele, que estava grávida também, morreu, perdeu o filho também morreu. Então, irmãos, foi se espalhando, né? Porque não atinge só a nós, atinge também a nossa família. Como eu já falei no vídeo, né? Que a nossa desobediência, nossos pecados, não atinge só nós, atinge também a nossa família, né? Porque quando Deus começa a tratar com você, automaticamente também trata com a nossa família. Principalmente com a mãe, principalmente com o pai, com aquele que está ali do seu lado, né? Com a sua esposa ou seu esposo. Porque você vai cuidar daquela pessoa, você vai sofrer também, irmãos. Então, que a gente queira, que a gente não queira, mas sobra um pouquinho pra gente, né? Então, irmãos, o que eu digo é isso. Continue na presença do Senhor, continue fazendo a vontade de Deus, né? Continue obedecendo ao Senhor, que tudo vai dar certo, irmãos. Às vezes a gente passa tanta luta, tanta peleja, mas Deus, ele usa de misericórdia conosco
quando a gente reconhece os nossos erros, né? Reconhece que a gente errou, que a gente pecou diante de Deus. Ó, irmãos, não me larga não, ó. Que a gente pecou diante de Deus e Ele nos perdoa. Amém? Então, não vamos ser rebeldes, irmãos, porque vai complicar pro nosso lado, tá certo? E vamos obedecer a palavra de Deus, amar verdadeiramente. Que não adianta dizer que ama a Deus e não obedecer a sua palavra, os seus mandamentos. Se você perguntar para as pessoas, dizer assim, você ama a Deus, todo mundo vai levantar a mão, vai dizer assim, eu amo. Agora, pergunta, você obedece os mandamentos? Ah, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não me prostituo, eu não traio meu esposo, eu não... Que acha que pecado é só isso, mas não é só isso, irmãos. Não é só isso. A palavra de Deus, nós temos que ler e nós temos que obedecer. Pedir ao Senhor força, fé, ânimo, para que a gente... E discernimento, né, irmãos? Para não entender a palavra de Deus errado. E obedecer a palavra do Senhor. Fazer aquilo que agrada a Deus, porque é complicado. É complicado o tanto de pessoas que tem, né? Que serve a Deus, que diz que serve a Deus, mas faz tudo errado, né? Então, vamos obedecer não a homens, mas a Deus, a palavra dele. Porque ela é perfeita. Se a gente obedecer e se a gente seguir, a gente não vai errar em nada. Nem nenhuma vírgula, né, irmãos? Então, a palavra é essa. Obediência ao Senhor. Reverência ao Senhor, o Espírito Santo de Deus. E fazer somente a sua vontade. Renunciar ao nosso eu, a nossa vontade, da nossa carne. Porque às vezes a nossa carne grita para pecar, irmãos. Essa é a verdade. Grita para fazer a nossa vontade. Grita para fazer coisas erradas. Mas você que tem a Deus, eu que tenho o Senhor, nós temos que ter temor. Não é ter medo de Deus, é ter temor. E obedecer e fazer a vontade dele, não a nossa. Porque a Bíblia vai dizer que aquele que quer servir ao Senhor renuncia a si mesmo. Então, cada um de nós que servimos a Deus, tivemos que renunciar a alguma coisa, né? A bebida, a prostituição, alguma coisa. A vida errada, as noitadas, a mentira, né? Muitos gostam de contar piada, de falar palavrão. Então, tem que ter renúncia. Se não tiver renúncia, irmãos, nós não vamos entrar no reino dos céus. Então, tem que ter renúncia. Amém? Tem que ter esforço. Porque o céu é tomado à força, o caminho é estreitinho, né? Deus é misericordioso, mas Ele é amor. Mas a Bíblia também diz que Ele é justiça, né? Que Ele é fogo abrasador, fogo consumidor. E Ele não suporta o pecado, irmãos. A Bíblia vai dizer que a terra geme. Você vê o que está acontecendo, os terremotos, maremotos, de tsunamis, furacão. Muitas coisas acontecendo aí, ó, em Santa Catarina, em muitos lugares, né? Acontecendo. É a terra, irmãos. A terra está gemendo. Porque Deus não está mais suportando o pecado que há no mundo. O pecado já ultrapassou, irmãos. Já chegou o cheiro do pecado nas narinas de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus não suporta, irmãos, o pecado, né? Deus aborrece o pecado. Mas vamos nos consertar diante do Senhor, pedir perdão, que ainda dá tempo, nós estamos com vida. Depois que sairmos dessa terra, irmãos, Deus nos chamar, não tem mais arrependimento não, viu? Amém? Lá o julgamento, quando a gente morrer, vai ser sem arrependimento, sem pena e sem dó. Porque muitas pessoas passam 80 anos, 100 e poucos anos, outros 40, outros 20, outros 30, uns vai mais cedo, outros vai mais tarde. Mas nós não ficamos nessa terra aqui para sempre não, viu? Nós temos certeza de duas coisas, nascemos e morremos, né? Então, irmãos, vamos seguir em frente com Jesus. Com Jesus é bem melhor. Amém? Glória a Deus.